Os Incas foram o maior império existente na América do Sul, com territórios que se estendiam por mais de 4.000 quilômetros. Esse povo foi conquistado pelos espanhóis no século XVI. Os Incas foram uma importante civilização pré-colombiana que desenvolveu um vasto império na região andina. O Império Inca estendia-se por territórios que atualmente correspondem à parte da Colômbia até o norte do Chile e Argentina. Os Incas, assim como os Aztecas, constituíram uma civilização complexa notabilizado pela construção de um enorme sistema de estradas. Essa civilização desapareceu a partir da conquista realizada pelos espanhóis no século XVI. A região andina, local onde se desenvolveu a civilização Inca, era habitada por grupos humanos desde aproximadamente 4.500 a.C. e, antes dos Incas, havia abrigado uma outra grande civilização conhecida como Chavin, em torno de 900 a.C. e 200 a.C. Os Incas, chamados de Quechua, dominavam a região de Cusco desde, pelo menos, o ano 1000, porém, a partir do século XV. Iniciaram um processo de centralização e conquista territorial. O surgimento oficial do Império Inca aconteceu, segundo os historiadores, com o reinado do Sapa Inca, termo em Quechua para imperador, Pachacuti. Durante seu reinado, os Incas iniciaram a conquista territorial da região andina, processo que foi continuado por outros imperadores incas. Os Incas conseguiram construir um império territorialmente muito vasto, que se estendia por mais de 4.000 quilômetros, desde parte da Colômbia até o norte do Chile e da Argentina. Os povos conquistados por eles eram obrigados a pagar impostos, e as regiões dominadas eram integradas ao império por meio da construção de estradas. Os Incas possuíram mais de 40.000 quilômetros de estradas, por ordem do Sapa Inca, e culturalmente absorvidas. Com o deslocamento de população quechua para essas regiões, o grandioso Império dos Incas era denominado por eles próprios de Tahuantinsuyo, o Império das Quatro Direções, em quechua, e era dividido em 4 grandes províncias chamadas de Chinchazuyo, que corresponde ao norte, Antizuyo, que corresponde ao leste, Contizuyo, que corresponde ao oeste, Colazuyo, que corresponde ao sul. Os Incas construíram um império que era baseado em um sistema de governo conhecido como teocracia. Nesse sistema político, o governo sofre forte influência das crenças religiosas. No caso dos Incas, o Sapa Inca era visto como um descendente do Sol e, por isso, possuía poderes irrestritos. Os poderes do Sapa Inca chegavam, inclusive, a interferir na vida das pessoas e a determinar quando poderiam casar, viajar e mudar para outras áreas do império, etc. Além da grandiosidade territorial, o Império Inca era caracterizado pela grande diversidade de povos e de culturas dominadas pelos Incas Quechuas. Estima-se que o Império Inca possuísse em torno de 6 a 10 milhões de habitantes. Nessa vasta população, existiam, pelo menos, 30 idiomas diferentes. A base da economia era a agricultura, que produzia tudo o que os Incas possuíam. A alimentação baseava-se no milho e na batata. No entanto, os Incas também produziam grandes quantidades de itens como algodão e pimenta. A fertilidade da agricultura dos Incas era resultado do uso de uma técnica conhecida como curvas de nível. A produção agrícola era realizada nos ailus, que consistiam em uma unidade social na qual um grupo de pessoas cultivava um determinado pedaço de terra. Era dever do ailu produzir tudo o que fosse necessário para sua própria sobrevivência, além de pagar os impostos que eram devidos ao Sapa Inca. Cabia ao chefe do ailu, conhecido como curaca, fazer uma divisão igualitária dos alimentos produzidos e também auxiliar os membros de seu ailu que enfrentassem dificuldades. Além disso, os Incas desenvolveram uma forma de trabalho compulsório que se chamava mita. A mita determinava que todo trabalhador Inca deveria trabalhar para o Estado por um determinado período no ano. Assim, quando o imperador convocasse, os trabalhadores eram levados para trabalhar nas obras públicas de construção de estradas, por exemplo.
Antes de continuarmos com esse capítulo, vamos retomar umas coisas básicas. Como já sabemos, Império Inca foi o maior império da América do Sul. Os Incas possuíam sistema agrícola, comunicação por meio de desenhos e complexa sociedade. Em suma, os Incas constituíam um império bastante organizado com destaque para a construção de estradas. Assim, teve início por volta de 1200 e era gerido por Estado-nação. Ademais, os Incas dominavam outras nações e obrigavam os povos a pagarem impostos. Além disso, todo o território dominado era agregado ao império, fazendo do expansionismo algo característico dos Incas e de outros povos, como os astecas. Entretanto, o fim do império veio quando os espanhóis, comandados por Francisco Pizarro, dominaram a região no século XVI. Agora que relembramos isso, podemos continuar. A cultura inca é o resultado da fusão dos costumes de várias civilizações andinas. Muitos povos se fixaram num território entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico e se mantiveram isolados devido às condições geográficas. Contudo, haviam domesticado o algodão, utilizavam a cerâmica, bem como a lã da alpaca e da vicunha para se vestirem. Igualmente, seu alimento sagrado era o milho e estima-se que havia cerca de 200 espécies distintas deste grão. Quanto aos metais, empregavam o ouro, a prata e o cobre em seus adornos e peças usadas em ritos religiosos. Dos Incas, a capital do Império Inca era Cusco e as terras do Império ocupavam um total de 4 milhões de km. Além disso, possuía cerca de 15 milhões de pessoas divididas em 200 povos de diferentes características. Assim, o idioma falado era o Quechua e todos faziam reverência a Inti, o deus Sol. Um fato interessante é que a sociedade inca não passava por pobreza ou condições extremas. Assim, toda a sociedade possuía emprego para o sustento familiar e a consumo de roupas. Contudo, a família imperial mantinha seus privilégios. Deste modo, o ponto marcante da cultura inca se concentrava na arquitetura e na capacidade admirável da engenharia. Assim, os Incas construíram grandiosos palácios, casas, templos, fortalezas, pontes, túneis, estradas, canais e aquedutos. Todavia, os Incas utilizavam desenhos e a oralidade como forma de comunicação, já que não possuíam escrita. Além disso, recorriam à arte para produzir máscaras para os funerais e oferendas. Os Incas eram politeístas e acreditam em diversos deuses. Assim, os deuses ligavam-se, principalmente, a elementos da natureza como o sol, a lua, o rio, a chuva, etc. Em síntese, os Incas realizavam rituais, oferendas e sacrifício humano. Assim, era esperado dos deuses retornos vindos da natureza como a chuva, proteção, boa colheita, etc. Principais deuses incas Viracocha, ou Iracocha, muitos o reconheceram como o deus da criação e fundacional. Assim, foi o deus que saiu das águas do lago Titicaca com o propósito de ordenar os homens sem leis. Além disso, organizou o mundo em 3 níveis, deu função a cada um.
dos povos, criou as plantas e animais. Ao terminar sua missão, saiu caminhando pelo mar. Inti, ou Apu Inti, chamava-se Deus Sol, servo de Viracocha. Assim, os fiéis rezavam para o Deus pedindo proteção contra doenças, além de boas colheitas. Era visto como o Deus que possuía a energia que alimentava a terra e os seus seres que nela habitavam. Mama Quila era sua companheira e irmã, reconhecida como a lua. Dessa forma, eram pais dos imperadores incas. Mama Quila, principal divindade feminina. Uma classe sacerdotal de mulheres a servia e sua importância era enorme em todos os assuntos femininos como os nascimentos, casamentos, fertilidade, os ciclos das colheitas, etc. Irmã e esposa de Inti, de cuja união nasceram os imperadores incas. Pachamama não é propriamente uma deusa criadora. Seu nome significa Pacha, terra, e Mama, mãe. É um mito entendido em toda a América, pois se trata da própria terra, dos cultivos e pastos. A Pachamama era reverenciada com uma parte das colheitas ou dos animais que pastavam. Assim se estabelecia uma relação de reciprocidade entre os fiéis. A religião inca era politeísta e aos deuses eram dedicados sacrifícios, festas e templos. Como todas as sociedades agrícolas, seus mitos, a maneira de contar o tempo e de se relacionar com o mundo estavam baseados na natureza. Por isso, assim como os animais e as plantas, o ser humano cumpria o ciclo vital: nascer, crescer, reproduzir e morrer. Para o povo inca existiam 3 mundos que eram independentes, mas se comunicavam. Anam Pacha, mundo de cima, onde está a informação para a agricultura. Através das estrelas, nuvens, sol e ventos, as aves e as águas da chuva faziam a comunicação entre os demais mundos. Kai Pacha, mundo do meio. Ali viviam os seres humanos e os animais e era o espaço onde acontecia a vida através da união dos líquidos. Exemplo: a água da chuva vinha do mundo de cima e fertilizava a terra, que proporcionaria o alimento. Os grandes felinos, como o puma, são os símbolos deste mundo. O Ku-Pacha, mundo subterrâneo, onde brota a vida vegetal e onde a vida animal volta a nascer. A terra é o lugar onde germinam as sementes, mas é a última morada dos seres humanos e animais. A serpente é o bicho que representa o Ku-Pacha. Os mundos também se ligavam através de fluidos como a xixa, bebida fermentada feita de milho, água e sangue. Não havia distinção clara entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Por isso, como em outras culturas da antiguidade, era costume enterrar os mortos com objetos que seriam úteis nesta viagem. Quando o Huayna Capac se tornou o imperador inca, houve uma guerra de sucessão, que algumas fontes sustentam que durou cerca de 12 anos. A causa alegada da guerra é que o Huayna fora muito cruel com o povo. Rumores se espalharam pelo Império Inca como fogo sobre um estranho homem barbado que vivia numa casa no mar e tinha raios e trovões em suas mãos. Este homem estranho começava a matar muitos dos soldados incas com doenças que trouxera. Quando o Huayna Capac morreu, o império estava desgastado e ocorreu uma disputa entre seus 2 filhos. Cusco, que era a capital, havia sido dada para o suposto novo imperador Huáscar, que foi considerado como pessoa horrível, violento e quase louco, atribuindo-se a ele o assassinato da própria mãe e da sua irmã que forçara a desposá-lo. Atahualpa reivindicava ser o filho favorito de Huayna Capac, posto que a ele fora dado o território ao norte de Quito, cidade moderna do Equador, razão pela qual Huáscar teria ficado muito bravo. A guerra civil de sucessão se travou entre os 2 irmãos, chamada Guerra dos 2 Irmãos, na qual pereceram cerca de 100.000 pessoas. Depois de muita luta, Atahualpa derrotou Huáscar e então, conta-se, era Atahualpa que estava enlouquecido e violento, tratando os perdedores de forma horrível.
Muitos foram apedrejados, nas costas, de forma a ficarem incapacitados. Nascituros eram arrancados dos ventres das mães. Aproximadamente 1.500 membros da família real, incluindo os filhos de Huáscar, foram decapitados e tiveram seus corpos pendurados em estacas para exibição. Os plebeus foram torturados. Atahualpa pagou um terrível preço para tornar-se imperador. Seu império estava agora abalado e debilitado. Foi neste momento crítico que o homem barbado e seus estranhos chegaram, cena final do Império Inca. Este homem barbudo e estranho veio a ser Francisco Pizarro e seus espanhóis da Castila de Oro, que capturaram Atahualpa e seus nobres em 16 de novembro, do ano de 1532. A verdadeira conquista. Atahualpa estava em viagem quando Francisco Pizarro e seus homens encontraram o seu acampamento. Pizarro enviou um mensageiro a Atahualpa perguntando se podiam se reunir. Atahualpa concordou e se dirigiu ao local onde supostamente iriam conversar, e quando lá chegou, o local parecia deserto. Um homem de Pizarro, Vicente de Valverde, interpelou Atahualpa para que ele e todos os incas se convertessem ao cristianismo, e se ele recusasse, seria considerado um inimigo da Igreja e de Espanha. Como era esperado, Atahualpa discordou, o que foi considerado razão suficiente para que Francisco Pizarro atacasse os incas. O exército espanhol abriu fogo e matou os soldados da comitiva de Atahualpa e, embora pretendesse matar o Inca, aprisionou-o, pois tinha planos próprios. Uma vez feito prisioneiro, Atahualpa não foi maltratado pelos espanhóis, que permitiram que ele ficasse em contato com seu séquito. O imperador Inca, que queria libertar-se, fez um acordo com Pizarro. Concordou em encher um quarto com peças de ouro e outro com peças de prata em troca da sua liberdade. Pizarro não pretendia libertar Atahualpa mesmo depois de pago o resgate, porque necessitava de sua influência naquele momento para manter a ordem e não provocar uma reação maior dos incas, que acabavam de tomar conhecimento dos espanhóis. Além disto, Huáscar ainda estava vivo e Atahualpa, percebendo que ele poderia representar um governo fantoche mais conveniente para a dominação por Pizarro, ordenou a execução de Huáscar. Com isto, Pizarro sentiu a frustração de seus planos e acusou Atahualpa de 12 crimes, sendo os principais o assassínio de Huáscar, prática de idolatria e conspiração contra o reino de Espanha, sendo julgado culpado por todos os crimes, condenado a morrer queimado. Já era noite alta quando Francisco Pizarro decidiu executar Atahualpa. Depois de ser conduzido ao lugar da execução, Atahualpa implorou pela sua vida. Valverde, o padre que havia presidido o processo, propôs que, se Atahualpa se convertesse ao cristianismo, reduziria a sentença condenatória. Atahualpa concordou em ser batizado e, em vez de ser queimado na fogueira, foi morto por estrangulamento no dia 29 de agosto de 1533. Com a sua morte também acabava a existência independente de uma raça nobre. A morte de Atahualpa foi o começo do fim do Império Inca. A instabilidade ocorreu rapidamente. Francisco Pizarro nomeou Toparca, um irmão de Atahualpa, como regente fantoche até a sua inesperada morte. A organização Inca então se esfacelou. Remotas partes do império se rebelaram e, em alguns casos, formavam alianças com os espanhóis para combater os incas resistentes. As terras e culturas foram negligenciadas e os incas experimentaram uma escassez de alimentos que jamais tinham conhecido. Agora, os incas já haviam aprendido com os espanhóis o valor do ouro e da prata e a utilidade que antes desconheciam, e passaram a pilhar, saquear e ocultar tais símbolos de riqueza e poder. A proliferação de doenças comuns da Europa, para as quais os incas não tinham defesa, se disseminaram e fizeram o seu papel no morticínio de centenas de milhares de pessoas. O ouro e a prata, tão ambicionados por Pizarro e os seus homens, estava em todo o lugar e nas mãos de muitas pessoas, subvertendo a economia com a enorme inflação. Um bom cavalo passou a custar 7.000 até que, por fim, os grãos e gêneros alimentícios acabaram mais valiosos que o precioso ouro dos espanhóis.